Nós vamos ver agora a primeira, mas nós vamos aplicar. Nós vamos ver e aplicar agora. A primeira estrutura que eu quero mostrar para vocês é a que está aí no caderno de vocês, que é a par, no livro. Na parte 2 que eu mandei vocês posicionarem aí. Estrutura de repetição par. Vamos entender o problema para a gente entender por que eu uso estrutura de repetição. Normalmente até a última aula nossa, até a prova, nós vimos algoritmos que a gente chama de algoritmos sequenciais. Como é que a gente chama de algoritmo sequencial? É um algoritmo em cascata, é um algoritmo top-down, é aquele que eu venho desenvolvendo de cima para baixo e eu não tenho como voltar. Eu não volto, eu não faço círculo. Então eu venho, leia, processa, escreve, fim. Não é assim? Até a última aula era assim. Agora a gente vai começar a pensar no seguinte: e se eu tiver alguma condição que me faça ficar voltando linhas anteriores e executando algo ou um processo várias vezes, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes? Quando é que eu decido usar uma estrutura de repetição? Normalmente, primeira regra, é quando eu quero economizar a quantidade de variáveis. Vocês perceberam que tudo aquilo que eu quero guardar informações, eu crio o quê? Uma variável, não é isso? Um problema é a quantidade de variáveis que a gente cria. A gente pensa assim, poxa, tudo que eu precisar de informação tem que criar variável? Mas vamos imaginar assim, vamos imaginar um meio acadêmico, tipo aqui a Estácio. A Estácio tem um sistema acadêmico, tá? Aí imagina um aluno, duas avaliações, né? 2 avaliações, a V1, a V2 ou a V3, né? 3 avaliações no máximo. Aí tem uma média. Então, imagina só, presta atenção, se eu for fazer um algoritmo para calcular uma média olhando para cá, para uma disciplina, eu vou criar quantas variáveis para nota? 3. Mas para um aluno, né? Agora vamos pensar para 2 alunos. Eu já iria pensar em 6, não é isso? Fora que é uma variável até a aula passada, entendo, até a aula passada. Fora que seria uma variável para guardar o nome dela, uma variável para guardar o nome dele e o nome de todos. Aí imagina que a Estácio tem aí mais de 10 mil alunos. Será que eu vou criar 10 mil variáveis? Certo, pessoal? Estão me entendendo? Então, a quantidade de variáveis, ela passa a ser uma preocupação nossa. Se a quantidade de variáveis é uma preocupação, eu tenho que ter uma solução. E a solução é repetição. Ou seja, eu uso a mesma variável várias vezes ou quantas vezes eu precisar. A estrutura de repetição, a primeira que eu quero apresentar para vocês, é o para. O que o para faz? O para, ele repete, presta atenção, o para, ele repete um bloco de código, presta atenção na explicação que eu estou dando. O para repete um bloco de código, partindo de um ponto inicial, incrementando esse ponto inicial até um ponto final. É como se eu dissesse para ele assim mesmo: olha, repete para o início sendo 1 até o fim sendo 10. Aí, em tese, ele repetiria quantas vezes? Eu digo em tese porque a gente vai ver que ele não vai repetir 10 vezes, a gente tem que ajustar. Mas em tese, de 1 a 10, seriam 10 vezes que ele iria repetir, certo? Mas como é que ele vai saber que ele tem que repetir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª? Porque o comando para, ele na sua estrutura, ele tem o que a gente chama de incremento. Então ele mesmo controla a quantidade de repetições. Então imagina que eu estou fazendo um algoritmo para calcular a média de uma aluna. Então, se eu olhar para cá, a aluna vai poder ter no máximo 3 notas, não é isso? Mas eu não quero criar 3 variáveis, eu quero criar quantas variáveis? Uma só. Porque agora eu estou otimizando o negócio. Eu não quero mais criar 3, eu vou criar 1. Quantas vezes eu vou mandar ele repetir para que ele leia a nota dela? 3. Então eu vou dizer, olha, para a nota 1, leia. Para a nota 2, leia. Para a nota 3, leia. Então, eu vou dizer para ele, eu vou orientar que ele repita 3 vezes. Só que esse orientar é eu fazer o quê? Eu criar uma forma dentro da estrutura do para
que ele some 1 mais 1, para ele saber que após a primeira repetição virá a segunda repetição, depois virá a terceira, a quarta, até eu mandar ele parar. E esse controle de repetições é o que a gente chama de incremento. Então, como é a estrutura de repetição do para? Para, variável de controle. Vou colocar aqui para vocês assim, para vocês entenderem. Variável de controle. Variável de controle inicial. Para a variável de controle inicial. Não precisa anotar isso aqui, isso é só para explicar para vocês. Presta atenção, pessoal. Então, assim, presta atenção que isso não é difícil, mas se a gente não entender o início, a gente não vai compreender o meio e muito menos o fim. Então, para variável de controle inicial, recebendo um valor, até variável de controle final, recebendo um valor, faça. O que ele vai fazer? Eu sei. Ele vai processar. Ele vai ficar repetindo aí, repetindo. Como é que a gente traduziria isso daí dentro do nosso algoritmo? Olhando para o nosso caso aqui da leitura das notas. Para. A estrutura de comando para, ela tem uma variável especial. A partir de hoje, quando a gente falar em estrutura de repetição e para, você já tem que criar uma variável automática. Essa variável é i. Variável de controle inicial, i. Para ir de 1 até 3, faça. Olha lá, extensão. Faça. Para i, variável de controle. É a mesma variável de controle. Aqui é a mesma variável de controle aqui. Só que aqui é o valor inicial e aqui é o valor final. Então, para o i, quem é esse i? Esse i nada mais é do que uma variável criada, padronizada em nível internacional. Ou seja, se a gente programar i na Índia, vai ser o mesmo valor. É o mesmo i, todo mundo aprende a mesma coisa. O i é apenas o que a gente chama de uma variável de controle. É um contador. A estrutura de repetição, ela sabe que ela vai pegar o i e internamente ela vai fazer i mais 1, 2. I mais 1, 3. Então, ela sabe e ela é orientada a fazer isso. A linguagem de programação funciona assim. Então, o i é a variável de controle. Vou fazer um exemplo de um algoritmo. Vou construir um algoritmo usando a estrutura de repetição para. Qual é a variável de controle que eu vou criar? I. Ah, mas tem alguns livros que o cara coloca J. Sim, coloca. Pode ser J, pode ser M, qualquer letra. Desde que eu entenda que isso daqui é a variável de controle. E é obrigatória. Vocês não vão cometer erros primários de chegar bem aqui e colocar assim, para, leia aí. Aqui não. Aqui é o resultado da variável direta. Isso não. Vocês erraram assim na prova. Para aí, de 1 até 3, faça. Quando eu digo para aí de 1 até 3, eu estou mandando ele repetir quantas vezes? 3. 1, 2, 3. Como é que ele sabe o momento que ele vai parar? O final. Quando ele encontrar o i sendo 3, ele vai parar. A gente vai entender isso aí na frente. Então, estrutura de repetição para. Fim para. Tudo que inicia, termina. Entenderam, pessoal? Vamos fazer um exemplo agora? Vamos lá? Posso apagar? Posso. Não. Vocês têm uma curtida aí? Anotei. Extensão aqui.
entrada, processamento, saída, não é isso? Olha lá, pessoal. O que vai entrar aqui? Quais são os dados? 5 notas, é isso? Então aqui vão entrar 5 notas. E aquilo, o que eu vou fazer? Processar a média, é isso? Média, como é que vai ser a média? N1 mais até N5 dividido por 5, é isso? E aqui? Média. É isso? Vou escrever a média, é assim? Então assim eu já organizei e agora eu posso resolver. Vamos lá. Algoritmo. Média. Variável. Quantas variáveis eu vou criar? Que variável eu vou criar? 6. 5 notas. Vamos criar uma para guardar o nome do aluno, para ficar bonito. Tá, então eu vou criar uma aqui, aluno. Extensão. Agora eu quero a nota, não é isso? Bom, se eu quero usar a estrutura de repetição, eu não quero criar muitas notas, não é isso? Preste atenção que eu estou preparando vocês para a gente ver a parte mais difícil do algoritmo, que são vetores e matrizes. E aí, bem mais complicado. Então, se eu quero criar a estrutura de repetição, então eu não quero criar muitas variáveis. Vou trabalhar com repetição, não é isso? Então eu vou usar, é como se eu tivesse usando a mesma caixa para preencher com os mesmos valores. Eu encho, tiro, levo a caixa, coloco, tiro de novo. Então estou usando o tempo todo a mesma caixa, que é a mesma variável só para receber valores. Eu vou ficar só brincando com ela. Então eu vou criar uma variável chamada nota. Agora não vamos criar aquele negócio de N1, N2, é um número, então é nota. Bom, esse processamento dessas notas vai me gerar o quê? Uma média, não é isso? Uma média, né? Vamos criar uma variável soma, para ficar bonito. Soma, média, média. Então, por que eu criei uma soma? Porque a média é o quê? A soma dividido pela quantidade. Isso daqui vai ser número real, né? Vamos chegar agora na brincadeira. Bom, pessoal, olhem lá. Qual é a ideia? A ideia é assim. A ideia é, eu leio o nome do aluno, e vou fazer uma repetição para ler as notas do aluno, não é isso? Então, qual é a filosofia do negócio aqui? Eu vou parar aqui, aluno, esse é o cara. E agora eu vou repetir quantas vezes? 5. Então, eu vou começar lendo quem? O aluno, né? Então, leia, aluno, pronto. Já li o aluno, já sei quem é. Bom, se eu for ler o aluno, então agora eu já estou preparado para repetir, para ler as notas. Só que eu não posso mais fazer aquilo que eu fazia antes. Leia N1, leia N2, leia N3, não posso mais fazer. Porque agora eu já aprendi estrutura de repetição. Se eu aprendi estrutura de repetição, vamos usar. Qual é a primeira? Para, né? Para. Aí agora a gente vai se debater com o primeiro erro. O que está faltando? Aonde? Para aí. Para aí por quê? Para aí. De 1 até o quê? 5. Depois nós vamos ver se é até 5 mesmo. Tá? Faça. Beleza. Pessoal, vamos lá. Vamos lá, bem sério. Estou gostando de vocês. Todo mundo concentrado aí. Para aí, de 1 até 5. O que está errado aqui? Aqui, tem alguma coisa errada. Tem que falar aí. Agora é o último variável. Tem que declarar o i como variável. Então, i é do tipo. Qual é o tipo de i? O i ele vai controlar o número de repetição. Eu posso repetir uma vez e meia? Não. Posso repetir meia vez? Não. Então ele vai ser inteiro. Vai ser sempre inteiro? Sempre inteiro. Não vai ter 2 vezes e meia de repetição. Então já sabe, já deve estar na sua cabeça.
Eu vou controlar a repetição, eu vou criar a variável i. Então, variável i do tipo D. Essa você não pode esquecer. Não pode esquecer a variável i. Beleza. Tá? Chegamos no primeiro erro. Já corrigindo. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir 5 vezes. Mas o que é que eu vou repetir 5 vezes? As notas. Mas o que são as 5 notas? Não tem para o cálculo agora? Não, mas eu ainda nem tenho nota, como é que eu vou calcular? Aí, olha lá, eu já na resposta que eu te dei, tu já tinha que me dizer o que é que eu tenho que fazer. Eu disse, eu nem tenho as 5 notas, como é que eu vou calcular? E mais. Não. Leia a nota. Leia a nota, eu tenho que ler as notas, não é isso? Leia nota, agora sim. Agora eu já começo a ter nota, olha. Eu estou dizendo para ele, ei, tu vai repetir 5 vezes a leitura de nota. Essa estrutura aqui é como se eu estivesse dizendo para ele assim, leia N1, leia N2, leia N3. Para cada I desse é como se fosse N1, aí I2, N2, I3, N3, até por onde antes, até chegar no 5. Se esse par fosse abaixo do leia, Tá bom? se o leia fosse abaixo, Ele só iria ler uma vez, só uma nota. O par é justamente para que você fique fazendo com que ele gire a leitura. Vamos lá, vamos continuar. Para aí, de 1 até 5, faça, leia a nota. Bom, eu li a nota, o que é que eu vou fazer? Vou somar, não é isso? Eu não criei uma variável soma? Então vou somar. Soma. Soma vai receber o que, pessoal? Nota. Mas eu não tenho mais nota 1, nem nota 2, nem nota 3, como é que é agora? E soma vai receber o quê? O que é a soma? Vamos raciocinar aqui. O que é a soma? É a nota. E o que é N1 mais N2 mais N3? A nota. Então a soma é o quê? Vai Nota. receber? Então, eu leio e armazeno. É assim? Leio e armazeno. Vamos lá. Nota. Eu vou escrever isso aqui, tá? Tá errado. Já vamos ver. Então, eu já li a nota. Bom, o que eu queria era ler 5 notas, somar as 5 notas e depois tirar uma média. nota mais 1. Não, deixa eu sacar. Vamos chegar lá. Então, eu já consegui o meu objetivo aqui, olha. Eu disse, olha, para o I, iniciando em 1 e terminando em 5, faça o quê? Tu lê as notas e soma. Lê e soma. Beleza. Vou finalizar. Quem para. Aí eu vou dizer para ele o seguinte, olha, após essa repetição de 5 vezes, 5 leituras e 5 somas, você faz o seguinte, você calcula a média. Então, média vai ser o quê? O que é a média, pessoal? Real. Não, é a fórmula. Isso, soma dividido por 5, então cálculo da média. Aí eu vou escrever a média, não é isso? Escreva média, pronto. Está bacana. Depois eu finalizo. Aí, não é isso? Finalizei. Não tem ser. Início, fim. Em tese está tudo correto. Vamos agora aprender a testar. É. E aqui, né? Presta atenção, pessoal, vamos agora entender o negócio. Vamos entender e corrigir o que está errado. Isso daqui, isso é o que o processador faz internamente quando a gente executa um algoritmo, que no caso é um programa. Leia aluno, fica mais bonito, vou deixar aqui. Guarda. Leia aluno, guarda. Presta atenção, pessoal, vamos lá. Já leu, agora ele entra aqui no para, não é isso? Para e presta atenção, uma coisa que o computador não faz é adivinhar. Ele não adivinha. Por quê? Porque ele trabalha com variáveis, não é isso? E variáveis não tem como adivinhar. Se não tem como adivinhar,
então eu tenho que informar, tudo eu tenho que informar, tudo eu tenho que informar. Ele disse assim, para I 1, eu já conheço o I, não é isso? Mas ele sabe quanto vale o I? Aí vocês têm que aprender uma particularidade da estrutura do para. Aí vamos lá, presta atenção no que eu estou falando. A estrutura de repetição para, ela faz parte de uma mágica. O cara que criou o para, ele estava bem inspirado. Por quê? Ele precisa controlar a repetição, não é isso? E quando eu repito, eu preciso saber quando eu vou repetir, quantas vezes eu vou repetir e quando eu vou parar de repetir. E o cara resolveu tudo isso daí numa linha. Ele foi muito inteligente. O que ele pensou? Já sei, eu vou criar uma estrutura de controle, onde eu vou dizer que essa estrutura de controle vai iniciar. Ela mesma vai se iniciar. Eu comentei com vocês nas primeiras aulas que toda vez que a gente trabalha com variável, a gente inicializa variáveis, não é isso? Comentei, inclusive até falei que a gente tinha que zerar algumas variáveis que a gente trabalha com cálculo. Mas o comando para, eu não preciso fazer isso. E recebe 1, por exemplo. Eu não preciso inicializar. Por quê? Na estrutura do comando para, ele já me inicializa a variável. Então esse 1 aqui, eu já estou dizendo que o valor inicial do i é 1. Então eu já inicializo a variável. E ele sabe que quando ele passar pelo até, esse 1 vai passar a ser incrementado de uma unidade. Então ele sabe que ele vai ficar sempre somando uma unidade. Como é que ele sabe que vai ficar sempre somando de uma unidade? É o até. O até diz para ele, ei, quanto é o teu i? Aí ele diz 1. Então até 1, mais 1 agora, 2, aí depois 3. Então o comando até ele vai incrementando. Eu não preciso fazer isso aqui internamente, que em algumas estruturas de repetições, tipo enquanto, tipo repita, que nós vamos ver, vocês vão precisar controlar esse i da seguinte forma. Vocês vão ter que dizer que i recebe i mais 1. Para ficar sempre incrementando, para ficar dizendo, ei, ele era 1, agora vai ser 2, ele era 2, agora vai ser 3. No para não. No para ele resolve tudo isso numa linha só. Macho, beleza. Então vamos lá, eu já sei que o i vale 1, né? Vamos ver aqui, presta atenção. Quando ele chegar aqui, ele vai parar. Para aí, valendo 1. Está aqui o meu i, ó. 1. Presta atenção aqui, ó. I vale 1. I vale 1. Faltou uma variável aqui. Não quero essa média aqui. Vocês escreveram a parte. Aqui é nota. Aqui é soma. Aqui é média. Vamos lá, pessoal. Então, para o i, valendo 1. Está aqui 1. Leia a nota. Leia a nota. Ele vai executar aqui uma leitura. Quanto é a nota? Vamos dar uma nota para a barra aqui. 10. 10, olha aí, deixa 10 para baixo. Bárbara Pereira. 10, está aí, ó. 10. Tá? Ele leu a nota. Leu a nota. Depois o que ele faz? Observe que ele vai ter que executar nesse sentido aqui. Então ele leu a nota. 10. A soma. Quanto é a soma? A soma, vocês não disseram para mim que a soma é a nota? Quanto é a soma? 10. Tem que ser 10. Soma 10, não é isso? Aí o que ele faz? Fim. Aí ele volta para cá. Por que ele volta? Porque ele sabe que tem uma variável que controla a repetição. Então ele não vai parar da vontade dele. Ele tem que olhar para o i. Ele tem que saber se o i já chegou no limite final. Então ele vem para cá. Quanto valia o i? 1. Agora o i vai valer 2. Ele sabe que 2 é menor que 5. Então ele sabe disso. Então vamos lá. Para o i valendo 2 agora, 2, leia a nota. Aí a nota da Bárbara agora vai ser 5. Não, 5. 5. Presta atenção, pessoal. A soma vai receber quanto agora? 5, porque a nota é 5. Então, se a gente está passando a nota para a soma, quanto vai ser a soma? 5. Pode falar. 5. Tá certo? Não, Tá certo? tá. Tinha que adicionar, né? Não voltar. Tem que ficar alimentando, né? Vamos lá, presta atenção, pessoal. Vamos lá para a gente não controlar muito.
Vamos fazer um brainstorming mais assim, mais calmo. Olha lá, nosso colega aqui falou 5 mais 1. 5 mais 1, 6. Estaria certo? Não. Quanto é que teria que ser a soma? 15. Então, essa ideia está fora. Outra ideia aí. Seria nota mais I. Nota mais I? Quanto é que vale o I? O último I valeu 2. 5, não, 10 mais 2, 12. Está fora essa ideia. Outra ideia aí. É a nota menos. Fale aí. Menos. Como? A ele falou. Está com medo. Não, olha para cá e fala. Olha para cá e fala. Olha para cá. Isso aí, Nota mais soma. nota mais soma. Presta atenção, pessoal. Presta atenção. Aí agora vocês vão sacar a história. Olha lá. Toda vez que a gente for usar uma estrutura de repetição, e dentro da estrutura de repetição a gente quiser usar uma variável que soma, a gente sempre vai ter que olhar para o valor anterior da variável. Por quê? Porque a variável ela não é um espaço único. Até agora vocês estão vendo variável com espaço único. Na segunda quinzena de novembro, vocês vão ver variável com espaços múltiplos. Aí já é outra história, outro terror. Por enquanto vocês estão vendo o seguinte, por enquanto vocês estão vendo que a variável é uma caixinha. Então, se a variável é uma caixinha, o que acontece? Quando eu entro com um valor na variável, tipo 3, aí eu acrescento outro valor, aquele 3 já foi. Então, qual é a única forma que eu encontro de fazer com que guarde o passado? É somar ela com ela mesma. Então, a soma vai ser soma mais a nota. A nota vai ser a própria soma mais a nota. Aí vocês podem me perguntar, mas como que funciona isso aí, Zé? Porque o algoritmo, ou qualquer programa, ele não executa uma expressão da esquerda para a direita. Ele vai executar a expressão da direita para a esquerda. Então, quando ele entrar aqui, ele vai ver o último valor da nota, que é 5, e vai olhar para o último valor da soma. Então, vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo agora. Para aí valendo 2. Agora é o 2, não é isso? Agora é o 12. Para aí valendo 2. Leia a nota dela foi 5. Leia a nota. Soma vai receber soma. Quanto vale a soma? 10. O último valor, 10. Soma recebe soma, aí ele olha para o valor antigo. A soma, antes, a soma era 10. Mais 5. Mais 5. 10 mais nota que é 5. Então ficou 10 mais 5? 15. Aí ele pega todo esse 15 e diz aí, abre a caixa da soma. Maravilha. Agora a soma vale quanto? 15. Vamos lá? Vamos seguir o restante? Fim para, volta para cá. Para o I valendo 3 agora. Agora tira essa seta daqui. Esse ponteiro aponta para cá. Para o I valendo 3, leia a nota. Agora a Bárbara vai tirar 8. Então pode ser decimal, pessoal? Pode. Porque eu quero fazer mais fácil assim. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai reduzindo o potencial de processamento, a gente vai fazendo facilidade. Então vamos lá. Leia a nota, agora a nota vale 8. Bom? Presta atenção. E 8. A soma vai ser quanto? Soma. Quanto é a soma? 15. É sempre o último valor. Esse 10 ele já esqueceu, já foi. 15. 15 mais 8. Quanto é 15 mais 8? 22. 23, 23. Tô confuso. Vamos lá. Agora para mim valendo quanto? Entendeste agora por que eu não coloquei vírgula? Entendeu agora? Ficou inteiro já. Então vamos lá. Para o I valendo 4. Atenção, pessoal. Para o I valendo 4. Para o I valendo 4, leia a nota. Agora ela vai tirar 10 de novo. Fica melhor. 2, dá uma moral para baixo. 2. Leia a nota. 2, tá bom. Não, mas ela me deu um verdadeiro agora. 10. Vamos lá, pessoal. Para o I valendo 4, leia a nota 10.
a soma vai ser soma. Quanto é a soma? 23. Mais a nota? 10. Quanto ficou agora? 33. E o I agora? Ele auto-incrementa, né? Quanto é o I? 5. Aí ele vem aqui, para I de 1, ele diz, 5, tá, beleza, passa, né? Passa. Imagina que aqui fosse 6, para I de 6, aí ele dizer 5, 6 não combina, então tá fora, não repete. Mas ele vê 1, tá na lista, até, aí entra o negócio. Por quê? Eu digo para ele, tu repete de 1 até 5. O que quer dizer isso? Esse até para ele entra uma confusãozinha. O até é a condição para ele parar. Ele vai dizer, ei, não é até 5? Repetir. Até 5, parei. Então, o que é que eu tenho que entender? Que quando eu uso uma estrutura de repetição para, eu tenho que saber a minha condição de parada, o meu step final. Tá? O momento que eu vou parar. Eu quero repetir quantas vezes? 5. Se eu quero repetir 5 vezes, eu quero repetir 5 vezes. Se eu quero repetir 5 vezes, quanto tem o valor? Quanto tem que ser o valor final? 6. Primeira solução. Primeira solução é eu dizer que o valor final é 6, não é isso? Por quê? Se eu disser que é 6, quando o I for 5, presta atenção, quando o I for 5, ele vai dizer, tá, é até 6, então 5 é menor que 6. Repete, leia a nota, vamos dar um 0 para a Bárbara agora? Não, vamos dar um 1. Falou brincadeira, vamos dar 0 mesmo. Devolvo o brincadeira. Não, deixa. Nota, então. Vamos dar 7 para a Bárbara. 7. Leia a nota, 7. Soma vai ser 33 mais 7. Quanto que dá? Presta atenção, pessoal, presta atenção. A primeira solução a gente já encontrou. Seria trocar o 5 por 6. Ele repetiu o I valendo 5. Agora ele vem para cá e ele diz, opa, agora o I vai ser 5 mais 1. 5 mais 1. Aí ele diz, é até 6. Ele parou. O que ele faz? Vem aqui pro fim, para, calcula a média. O que é a média? Soma, que é 40, dividido por 5. Quanto dá 40 por 5? Quer falar 4? Quem falar 4? Então, olha lá, pessoal, vocês entenderam? Para eu controlar 5 repetições, eu disse que eu ia começar de 1 até 6. Porque eu percebi que se eu fizer de 1 até 5, quantas vezes ele repete? 4. Havia outra solução? Ou há outra solução? Se eu não quiser mexer aqui, eu digo que o I vai começar Do 0. 0. Quem foi? Ninguém chamou? Então, eu digo que o I começa do 0. Aí seria 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ah, mas repetiu 4 vezes? Não te liga na questão numérica. Te liga no controle das repetições. Pessoal, isso daí é importantíssimo. Entender isso aqui. Essa estrutura mais complicada. Diga. Eu escrevo. Temos aqui o aluno, foi isso? Quantos alunos nós temos? Aqui, a Bárbara, nossa colega. Aí nós mandamos ele repetir, não foi isso? Aqui ele repetiu. Quantas vezes ele repetiu? 5. 5 vezes. Essa questão do I valendo 0 até 5, do I valendo 1 até 6, é só arranjo, é entendimento, não é isso? Por quê? Porque a gente sabe que ele vai sempre repetir o limite final menos 1. Então 5 menos 0, ou melhor, desculpa, 5 menos 1, 4, não é isso? Quanto foi o último I? 4. O último I foi 4, não foi isso? 0, 1, 2, 3, 4. Se começar do 0, como está aqui. O I foi 4, o último I, não é isso? Aí quando ele volta para cá, ele diz, opa, 5, acabou. Então, assim, ilude um pouco a nossa mente, porque a gente não está acostumado a contar do 0, está acostumado a contar do 1. 1, 2, 3, agora a gente tem que considerar o 0. Mas ou eu considero o 0, ou eu deixo o 1 e acrescento sempre mais uma unidade aqui. Mas aí vai ficar a critério de vocês. Agora a gente tem um outro problema. O nosso problema agora é que a gente não quer mais somente repetir 5 vezes a leitura de uma nota. Além disso, a gente quer repetir mais 5 vezes a leitura do
Do aluno. Como é que a gente pode resolver isso daí? Como? Agora tudo na tarefa é parte. Para de dizer. O aluno. Presta atenção. Vocês não entendem. Presta atenção, pessoal. Olha para cá um instantinho. Olha para mim um instantinho. O que você vai ter que fazer? A gente vai ler quantos alunos? São assim, 5 alunos, não é isso? Então, eu vou repetir quantas vezes a leitura do aluno? 5. Atenção. Deixa elas. Atenção. Então, eu tenho um aluno 1. Esse aluno 1, ele já vai ser a primeira repetição, certo? Para esse cara aqui, eu vou ter que repetir quantas leituras de nota? 5 leituras de nota, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu paro. Aqui é o fim. Então, para esse cara aqui eu repito 5. Aí agora para o aluno 2, mais 5 vezes. O aluno 3. E assim Então, já começa a entender o seguinte, que eu vou ter que fazer quantas estruturas de repetições? 2. Uma para leitura dos alunos e outra para leitura das notas. Porque eu vou ler um aluno e repito 5 vezes. Então, para cada repetição de um aluno, eu vou ter quantas repetições de nota? 5. Isso me leva a crer que a repetição das notas vai estar dentro da onde? Dentro da repetição do aluno. Então, assim, agora eu já começo a entender o seguinte, que eu vou dizer, olha, para aluno de 1 até 5, faça. O que ele vai fazer? Vai ler o aluno. Aí ele lê o aluno, em seguida ele faz para a nota de 1 até 5, ou seja, eu vou repetir a leitura das notas dentro de uma repetição da leitura do aluno. Compreenderam ou não? Não. Quem não entendeu? Mais ou menos. Não. Mais ou menos. Então, vamos lá. Presta atenção para lá. Nós vamos ter que usar um para dentro de outro para. Se acalmem para vocês entenderem. Vou ler o primeiro aluno, Francisco. Aí eu vou fazer uma repetição de quantas vezes para ler as notas? 5. Aí eu calculo a média desse cara, apresento e faço o quê? Repito agora para ler o segundo aluno. Quantas vezes eu vou repetir as notas? 5. Então, eu tenho que entender que eu vou repetir 5 vezes a leitura do aluno. E vou repetir 5 vezes a leitura da nota. Só que eu não posso repetir isso daí paralelo. Por que eu não posso repetir? Assim, eu repito primeiro a leitura dos alunos e depois lá embaixo eu repito a leitura das notas. Porque a leitura das notas depende da leitura do aluno. Porque as 5 notas, elas vão repetir para um aluno. Então, eu entendo que eu tenho que fazer uma estrutura de repetição dentro de outra. Eu não tinha um C dentro de outro C. Agora eu tenho um para dentro de outro. Para. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Depois a gente vê se a gente precisa de variável aqui. Média continua, aluno continua, nota continua, soma, média e o inteiro. Então, eu vou dizer o seguinte. Eu não vou começar logo lendo o aluno. Início. Para. Agora olhem lá, presta atenção. Quantas repetições eu vou ter? 2. Quantas variáveis de controle que eu vou ter que criar? 10. 2. Quantas variáveis i eu tenho? 1. Será que eu posso usar esse mesmo i dentro da estrutura de repetição maior, que vai ser o aluno, e dentro da estrutura de repetição menor, que vai ser as notas? Vamos ver se a gente pode. Vamos ver. Deixa assim. Então, para i, qualquer letra. Presta
atenção. Para aí de 1 até... Ah, vocês querem 0, né? Tá bom. Para aí. Não, na verdade eu vou controlar a soma. Se der 5 vezes. Para aí, de 0 até quanto? 5. Até 5. Faça. O que ele vai fazer de 0 até 5? Leia aluno. Presta atenção, pessoal. O leia aluno aqui, após o para de 0 a 5, ele está me dizendo, ei, tu vais ler 5 nomes de alunos. Então começa lendo logo o primeiro. Depois que ele lê o primeiro aluno, Francisco, aí o que ele vai fazer? Não nada. Ele vai pedir as notas do Francisco. Como é que ele vai pedir as 5 notas do Francisco? Olha para mim aqui. Fazendo uma repetição. Aí ele vem aqui e vai fazer assim, ó. Para. E vamos ver se a gente pode usar a mesma variável i, tá? Para aí. De 0 até 5. Faça. O que ele vai fazer? Leia a nota. Presta atenção, não brinca, olha lá. Leia a nota, presta atenção, não brinca aí. Depois que ele lê a nota, o que ele faz? Lá no caderno de vocês, lá, vocês escreveram o negócio. Soma, recebe, mais nota. Soma nota. É isso? Soma mais nota, depois para. É a mesma coisa. Depois do que para? Calcula a média, não é isso? Média, descendo o quê? Soma, dividido por 5. Escreve a média, não é isso? Escreva aí, eu escrevi isso. E quanto para lá? Lembra o professor? Quem para, porque o outro para. Vai chegar lá. Então, olha lá. Aqui eu li o nome do primeiro aluno. Presta atenção. Eu li o nome do primeiro aluno. Aqui, ó. Para aí, de 0 até 5, leu o primeiro aluno. Foi isso? Aí eu li o primeiro aluno e mandei ele repetir agora aqui uma vez. Olha, vai repetir aqui 5 vezes, mas repete logo a primeira. Então, ele entra num laço de repetição e dentro desse laço ele repete outra vez. Mas olha outro laço. Então, para aí, 0. Aí ele entrou aqui. Agora para aí, 0. Só que agora ele só volta para esse para aqui quando ele terminar esse aqui. Ele entra aqui, executa as 5 vezes daqui. Quando terminar, ele volta para ler o segundo. Aí executa mais 5, lê o terceiro, executa mais 5, lê o quarto, e assim vai. Só que presta atenção no seguinte, pessoal. Vamos lá, vamos prestar atenção. Para aí de 0 até 5, leia a nota, soma, recebe soma mais nota, beleza. Me lembrei de colocar aqui que a soma é 0, não é isso? É zerado, bacana. Em tese eu vou dizer que aqui é fim para. Vamos ver aqui. E o fim. Vamos ver se agora está certo. Vamos ver se a gente consegue usar o mesmo i. O problema é a gente usar o mesmo i. Para aí, valendo 0. E vai de 0. Até 5 faça. Aí ele lê o nome do primeiro aluno. Soma, recebe? 0. Agora ele diz, para aí, recebe, para aí de 0 até 5. Quanto valia o primeiro i? 0. Quanto vai valer? 0, né? 0. Aí ele vai fazer o quê? Vai fazer aqui a leitura e a soma, né? Então ele vem para cá, leia a primeira nota, ele vai ler a primeira nota, vai fazer a soma? Vai fazer certo como está lá. Soma, recebe, soma mais nota. Presta atenção aqui. Soma mais nota. Aí ele vem para cá pro fim, né? Aí ele volta para o i valendo quanto agora? 1. Ele já ignorou esse cara aqui. Esse cara aqui está ignorado, ele está parado. Ele iniciou a leitura do nome do aluno, parou e está lendo o quê? Só as notas. Só está lendo as notas. Como é que ele sabe isso? Ele sabe porque ele está executando o para. Aí ele leu o i valendo 1, foi isso agora? Aí leu a segunda nota, né? Aí calculou, beleza, o i valendo 2 agora, terceira nota. Calculou o i valendo 3 agora, quarta nota. Calcula, beleza.
I valendo 4. Beleza, não é isso? Calculou, agora quando o I sair daqui, o I vem 5. I valendo 5. Ele para. Aí ele vem aqui pro fim para. Quando ele vem no fim para, ele calcula o quê? A média. Escreve a média e vem para esse fim. Só que ele não vai sair, porque ele sabe que ele tem que voltar para cá. Agora ele vai ler o segundo Aluno. para I valendo. E agora, quanto é que é o valor do I? 5. O último valor do I foi 5. Quanto é que era aqui? Teria que ser quanto agora? 1. Mas quanto é que é o I? 5. Ele ia parar. O que a gente descobre? Que a gente não pode usar a mesma variável de controle nas duas estruturas de Repetição. A não ser que a gente fizesse o quê? A gente teria que fazer conta aqui. Para a gente não ficar fazendo cálculo, o que a gente se rende e faz o quê? Uma segunda. E J. Uma segunda variável. E J. Pronto. Então, ele já sabe que a primeira variável de controle é o I, que vai valer 0. A segunda é o J, ele vai executar o J aqui, limpou o J bacana, volta para cá. Só que, presta atenção, pessoal. Quanto vai ser o último J aqui? 5. O último J vai ser 5, né? Quando ele for ler o segundo, aí agora ele vai saber que o I vai valer 1, né? Era 0, 0 mais 1, 1. Aí ele vem, lê o aluno, soma, agora o J vale quanto? Quanto era o último valor de J? 5. 5. O último valor de J era 5, né? E agora, como é que vai ser? Isso. Tu vai ter que sempre, na tua saída aqui, tu vai zerar o J, a partir do par. Para ele poder sempre esquecer aquele valor da última repetição. Aí ele já lembra que ele já repetiu uma vez e vai somar a segunda vez. Exercício. Eu não vou acabar isso aqui, vamos lá. Exercício. Então como é que vai zerar o J tanto? Esse, por exemplo, então esse J aí poderia pelo menos ficar depois do soma também, ou ele tem que estar aí também? Quando a gente escreve para aqui, Só aí embaixo mesmo. pessoal, presta atenção, vamos que a gente tem muita coisa para fazer. Se vocês querem anotar, anota logo. Escreve logo. Eu vou ter quantas repetições eu vou ter? Só uma repetição. É assim que funcionam os PDVs, os programas aí de ponto de venda. É assim que funciona. Agora, se a gente quisesse calcular para mais de um cliente, como por exemplo, quando vocês vão fazer uma compra, o governo agora, há muito tempo atrás, né, eles já criaram aquele programa lá de premiar as notas, não é isso? Pede o quê? O seu CPF. Aí agora já dá para a gente entender que eu iria ler o CPF, fazer os cálculos, ler outro CPF. Aí eu teria quantos pares? 2 pares. Mas aqui não, é simples. A gente não está aqui, a gente não vai dar preto nenhum para nota cidadã. Certo, pessoal? Vamos fazer então? Presta atenção, pessoal. Vamos fazer aqui. Algoritmo compra. Que variáveis eu vou criar? De cara, qual é a primeira variável que eu vou criar? Não, errou. 0. Qual é a primeira variável que eu não vou repetir? O I. Essa daí já tem que ser a primeira de vocês. O I. Já está na cabeça isso. Vou repetir variável I. Não tem como. Beleza, agora vamos pensar. Existe uma variável, o I é inteiro, não é isso? Sempre vai ser inteiro. Vamos ver se tem outra variável inteira. Quantidade. Eu vou comprar 1,5 kg, vamos assumir como disse o meu colega ali. E se for metade de um fardo, não sei o quê. Mas, vamos assumir que vão ser quantidades inteiras, tá bom? Então, quantidade inteira. Eu vou botar aqui, quantidade. Agora, existe mais alguma inteira? Valor unitário, pode ser inteiro? Não. Subtotal? Não. Então parou aqui, né? Beleza. Quais são as outras agora?
Subtotal, total. Subtotal. Subtotal vai ser que tipo? Real, isso. Tem vírgulas e tal. Bom, eu tenho subtotal, mas eu tenho uma outra variável que é a soma dos subtotais. Não, a soma dos subtotais. Total. E agora o valor? Unitário. Isso vai ser? Presta atenção, pessoal. Vamos começar agora. Vamos lá. Início. Alguns erros que eu vi nos que me trouxeram aqui. Presta atenção. Eu vou repetir quantas vezes a leitura dos produtos? Então, se eu fizer isso aqui, observe. Se eu fizer, leia, como eu vi alguns. Leia. Faltou o produto, né? Eu falei primeiro. Vou fazer esse cara aí, fica me acompanhando. Outro zero para você. Caractere. Presta atenção, vamos lá. Eu vou ler produto aqui. Produto. Se eu ler o produto antes da minha repetição do cara, estaria certo? Não. Só lei só uma vez. E a depois. Presta atenção para mim, pessoal, rapidinho, só para a gente entender isso aqui. Se eu fizer assim, leia produto, aí para, e de 0 até 10 passa. Aí aqui eu vou ler a quantidade, ler o valor unitário, somar e finalizar. O que iria acontecer? Ele iria ler um produto só, iria repetir 10 vezes as leituras, iria somar e depois iria para o fim. Ele estaria certo? Não. Ele iria fazer tudo para quantos produtos? Um produto só. Então a gente já descobriu que isso não rola. Então vamos lá. Para ir de 0 até 10. O que ele vai fazer de 0 até 10? Leia produto. Para ir repete. Presta atenção, pessoal, olha aqui para mim. Vocês eu não admito mais que vocês façam essas coisas erradas aqui, tipo, leia, produto, aí, vírgula, preço unitário, vírgula, não traz mais para mim o resgate disso, tá? Tem que ser. Eu não ia dizer. Leia, o que eu vou ler mais? Quantidade. Não valor unitário. Leia. A ordem dos. Leia. Valor unitário. E agora, o que eu vou fazer? Presta atenção aqui, vamos lá. Vamos ver se estou fazendo certo. E o produto, e a quantidade, e o valor unitário, o que eu vou fazer mais? Calcular o subtotal, não é isso? Subtotal recebe o quê? O subtotal Mais total. mais quantidade vezes valor unitário. Aí pronto, certinho. Já finalizei? Não. Finalizei? Não, finalizar. Para. Total. Vai receber. Presta atenção. Esse subtotal ele não vai ficar acumulando. Eu li o primeiro produto, li o seu valor unitário, li essa quantidade, multipliquei e joguei no subtotal, não é isso? Li o segundo produto. Li o segundo produto, li a quantidade, li o valor unitário, acumulei no subtotal. O último, quando chegar no 10º produto, o último subtotal vai ser, na verdade, o quê? O total. Ele vai ser a leitura de todos os totais. Então eu vou dizer que o total recebe o total. Teve gente que fez um arranjo aí, aqui que ficou bonitinho. Então ficou total, recebe o subtotal. Depois eu escrevo o total. Pronto. Presta atenção, pessoal. Finalizo aqui. Como eu vou trabalhar com subtotal, o correto seria eu fazer subtotal
total. Recebe. Zero. Total. Recebe. Zero. Certo? Não tem por hoje ainda não. Vai ser outro. Vamos lá, copia aí que nós vamos fazer outro aí. Eu?